Bom dia, povo de Deus, graça e paz, chegando mais uma sexta-feira. E se você chegou até aqui é porque a misericórdia do Senhor renovou-se na sua vida, na minha vida. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado pelo descanso da noite, pelo sono, descanso para o nosso corpo. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por esse ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento à mesa. Obrigado por vivermos e fazermos parte de uma família. Obrigado, Pai, por sermos teu filho. Obrigado, Deus. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que congregam na mesma comunidade cristã que eu congrego. Coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Deus, seja repreendido todo espírito de enfermidade do nosso meio, todo espírito de desânimo, espírito de divisão, espírito, ó Pai, de contenda, espírito de inveja, espírito de vício, espírito de prostituição, e que o teu Espírito Santo tome verdadeiramente o lugar em nossas vidas, nos orientando, nos alicerçando, nos fortalecendo, nos consolando. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que estarão ouvindo a mensagem de hoje, ouvindo esse devocional, que essa palavra vá de encontro à necessidade de cada um. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. E continuando sobre família, hoje eu quero falar sobre família e pecado, lutando contra a tentação. O texto básico que eu quero usar está lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que pode resistir. Mas com a tentação dará também o caminho da fuga, para que a possais suportar. Amém? Paulo escreve à igreja de Corinto, ao povo, aos coríntios, né? Para encorajá-los e orientá-los na luta contra a tentação. Então Paulo aqui ele reconhece a universalidade da tentação e ele afirma que nenhuma tentação é exclusiva a uma pessoa, elas são humanas. E a partir do momento que ela é humana, ela é comum e ela se torna uma experiência humana para cada um que a tem. Ao mesmo tempo, Paulo ele assegura aos crentes que Deus é fiel. E esse mesmo Deus que é fiel, ele vai prover um limite para a tentação, bem como um meio para resistir e escapar dela. Então essa passagem ressalta a soberania e a providência de Deus. E a soberania e a providência de Deus, ela monitora as provações enfrentadas pelos seus servos e assegura que não serão insuportáveis. Então a promessa de um caminho de fuga implica que há sempre uma opção para evitar ceder ao pecado. Então isso pode significar evitar situações de tentação, buscar apoio comunitário ou se apegar à palavra de Deus como uma fonte de força. De vez em quando eu vejo algumas situações aqui e eu falo com a minha esposa: isso é hora para estar naquele lugar? Tem determinadas pessoas que querem buscar a coisa certa em lugares errados. Não vai encontrar, porque coisas certas você encontra no lugar certo, assim como coisas boas você encontra em lugares bons. O primeiro tópico que eu quero trazer aqui é sobre a realidade da tentação. E dentro da realidade da tentação, em Hebreus 4,15, nos mostra que a tentação ela também se torna uma experiência. Então a tentação é uma experiência comum, enfrentada por todos os seres humanos. inclusive por Cristo, que foi tentado em todos os aspectos.
mas sem pecado. Lá em Mateus capítulo 4, o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado. E em Efésios 6,11, fala sobre o encorajamento da luta. Famílias são incentivadas a se revestirem da armadura de Deus para poderem resistir nos dias maus e permanecerem firmes para terem feito tudo. Permanecer firme. A armadura de Deus não é apenas exclusiva para um, mas para todos. E o segundo ponto que eu quero tratar aqui é sobre a fidelidade de Deus. No Salmo 55, versículo 22, nos fala de uma maneira geral de Deus como nosso sustentador. Então Deus sustenta os que a Ele se entregam, prometendo suportar carga junto com Ele e nunca permitir que sejam esmagados pela tentação. É Ele quem nos guarda no dia da tentação. Eu vos guardarei no dia da tentação. E na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele nos fala de uma maneira geral sobre a provisão de uma saída. Por quê? Porque Deus sabe como resgatar os piedosos da provação, equipando as famílias com sabedoria e recursos para enfrentar e suportar a tentação. Lembre-se que o salmista diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vem pela manhã. O terceiro tópico que eu quero tratar é superando a tentação em família. E em Eclesiastes capítulo 4, versículo 2, ele nos ensina a enfrentar a tentação como uma unidade. Como assim, pastor? Uma unidade. Um cordão de 3 dobras não se rompe depressa. Da mesma forma, a família que se une na fé e na oração tem mais força para resistir à tentação. Está junto, aumenta a força. Está separado, diminui a força. E em Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos fala sobre comunicação e transparência. Isso nos mostra que a comunicação aberta e a confissão mútua de falhas e lutas fortalecem os laços familiares e a resistência contra o mal, contra a tentação, contra o pecado. Os laços familiares, está junto. E o quarto tópico que eu quero falar é sobre práticas para resistência. Como que funciona isso? No Salmo 119, versículo 11, nos fala ali sobre a educação da palavra. O que significa? Armazenar a palavra de Deus no coração é uma prática eficaz para prevenir o pecado e uma estratégia que toda a família pode adotar. O salmista diz assim: a tua palavra eu guardei no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista ainda diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A educação na palavra. Paulo, quando escreveu a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada por Deus é útil para o ensino, para a correção, repreensão, na justiça, para que o homem / mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Jesus, quando estava orando pelos seus discípulos e por aqueles que viriam, no capítulo 17 de João, no versículo 17 do capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Importância da palavra. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, fala de estabelecer limites e guarda. Isso nos ensina aqui a estabelecer limites claros e guardar os corações contra influências corruptoras é crucial para manter a pureza e a integridade da família. A palavra de Deus importa no relacionamento familiar.
A palavra de Deus é o laço que protege e guarda a família. Então eu quero concluir aqui nessa manhã, dizendo para você que está me ouvindo, que o conselho de Paulo em 1 Coríntios 10, 13, oferece um grande conforto e estratégia para as famílias enfrentarem a tentação. Paulo nos lembra que, embora a tentação seja uma parte inevitável da vida, não precisamos enfrentá-la sozinhos ou desamparados. Deus, em sua fidelidade, promete uma saída e a força para suportar. E as famílias podem se apoiar nesta promessa, trabalhando juntos para cultivar um ambiente onde a palavra de Deus é valorizada e a oração uma prática constante. Amém? Que Deus os abençoe, os guarde e os livre de todos os males. Em nome de Jesus.